Bom, hoje a gente vai receber aqui no programa, com muito prazer, a defensora pública e especialista em direito das minorias, Flávia Albaine. Flávia, bom dia. Seja bem-vinda novamente ao Reclamar Adianta, tudo bem? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, falando mais uma vez sobre pautas sociais importantes. Muito importantes, né, Flávia? Ó, não precisa ficar segurando o microfone pertinho da sua boca, Sim. não, que seu áudio tá ótimo, tá bom? Só para te tranquilizar. Obrigada. Às vésperas da eleição, não é, Flávia? Preciso sim a gente falar aí sobre essas questões que são tão caras a determinados segmentos da sociedade, né? E eu queria começar te perguntando o seguinte: assim, entre a eleição, passa a eleição, a gente vê que o nosso sistema eleitoral, né, principalmente as sessões eleitorais, algumas estão muito bem preparadas e estruturadas para receber pessoas com deficiência, outras não. E aí eu te pergunto o seguinte: por que em pleno século XXI, né, nós estamos aí caminhando para o ano de 2023, por que isso ainda acontece? A gente deveria ter já nessa altura do campeonato todas as sessões eleitorais acessíveis, não é? Sim, exatamente. Esse deve ser o objetivo da justiça eleitoral, não só da justiça eleitoral, da sociedade como um todo, né? Ofertar a acessibilidade nos diversos setores da vida social, onde, inclusive, a justiça eleitoral ofertar acessibilidade para o exercício de um direito fundamental, que é o exercício do direito ao voto. Esse é o objetivo final da justiça eleitoral. Nós já evoluímos muito se comparado a alguns anos atrás. Inclusive, esse ano, nessas eleições de 2022, a Justiça Eleitoral ela está ofertando algumas tecnologias assistivas. Tecnologia assistiva é toda tecnologia que objetiva a inclusão social de pessoas com deficiência. Então, ela está ofertando, ela trouxe algumas inovações aí, vai estar ofertando essas tecnologias assistivas para o exercício do voto. Né? Porque a acessibilidade, Renata, não é só rampa ou escada, Sim. É muito mais do que isso, né? É um intérprete de Libras, por exemplo, é o Braille, enfim, engloba todo esse universo de possibilidades. Mas, infelizmente, a realidade brasileira é que nós ainda não temos acessibilidade em todos os locais de votação, em que pese ser esse o objetivo a ser alcançado. Hoje, em 2022, nós ainda não temos. Por isso é que houve um prazo, né, para que as pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, que são pessoas com mobilidade reduzida, são aquelas que não têm deficiência, mas que por algum motivo, elas estão com a mobilidade reduzida, ou porque sofreram um acidente, estão momentaneamente assim, pessoas idosas também, por conta da idade. A Justiça Eleitoral, ela abriu prazo, esses prazos já terminaram, para que pessoas solicitassem locais de votação com acessibilidade, de acordo com as suas necessidades, né? Então, as pessoas tiveram aí um prazo para fazer essa solicitação. E essa acessibilidade, é importante destacar aqui, ela inclui a acessibilidade no local da votação, tá? E a acessibilidade no trajeto da residência da pessoa até o local de votação. Então, inclui essas duas situações. Se por um acaso a pessoa encontra barreiras e não consegue se deslocar por falta de acessibilidade da sua residência até o seu local de votação, ela também pode estar fazendo jus ao direito de pedir à Justiça Eleitoral um local acessível. E ainda tem uma terceira situação, né? Como eu falei, a Justiça Eleitoral vai estar ofertando tecnologias assistivas esse ano, no momento do voto. E ainda tem uma terceira situação, mesmo quem não fez esse pedido dentro do prazo e precisar de auxílio de um terceiro no momento da votação, inclusive esse terceiro pode entrar com a pessoa dentro da cabina de votação, essa pessoa pode estar fazendo esse pedido no momento do voto, independentemente de requerimento prévio. Então, ela pode pedir que um terceiro, geralmente é um familiar, um amigo, um cuidador, alguém de confiança da pessoa, entre com ela dentro da cabina de votação
para auxiliá-la no voto, inclusive apertando as teclas se assim for necessário. E esse pedido independe de requerimento prévio ao juiz eleitoral, ele é feito ali no momento do voto. Esse terceiro que vai entrar com a pessoa, ele só não pode ser candidato, né? E não ter feito propaganda para partido ou para candidato, e nem estar a serviço da Justiça Eleitoral. São apenas essas as ressalvas. Mas é um direito da pessoa fazer esse requerimento ali no momento do voto. Mas aí ela faz isso direto ali ao mesário? Ela precisa apresentar alguma justificativa, algum laudo ou não? Ela só diz que ela precisa de assistência ali na cabine de votação? Ela conversa com o mesário, vai justificar por que ela está precisando de assistência, né? Se ela tiver algum laudo médico, algum documento, e puder levar, melhor ainda, porque aí deixa o pedido dela ainda mais robusto. Mas se ela não tiver esse laudo médico e houver necessidade de fazer esse pedido, ela também pode estar fazendo esse pedido. Então, assim, se tiver algum documento, leva. Se não tiver, pode fazer o pedido da mesma forma. Então, ela conversa ali com o mesário, justifica, olha, eu preciso que essa pessoa aqui, que é minha mãe, meu amigo, meu cuidador, enfim, entre comigo na cabina por conta disso, disso e disso. Né? E aí o mesário vai analisar a situação e deferir ali na hora e permitir a entrada. Isso está na lei, tá? Isso está, inclusive, em resolução interna do Tribunal Superior Eleitoral, que é a resolução 23659 de 2021. Então, está previsto lá em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, as pessoas precisam cumprir. Ô Flávia, as pessoas com deficiência, elas têm prioridade no momento da votação, assim como os idosos, por exemplo? Sim, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as mulheres gestantes, né? Pessoas com crianças de colo e outras situações, elas têm prioridade como um todo, né? Prioridade em diversos momentos da vida. Ali na fila do banco, por exemplo, é um exemplo clássico, e também no momento de votar. Então, se você chega para votar, está uma fila grande, essas pessoas que têm prioridade por lei, obviamente, elas podem passar na frente e serem atendidas ali no exercício do direito ao voto antes das outras pessoas que não têm prioridade. Então, a prioridade se aplica nesse momento também. São disposições que também estão previstas em lei, nas leis protetivas desses grupos vulneráveis. Eu me lembro que nas eleições de 2020, né, mas ali nós estávamos no momento auge ali da pandemia, nós tivemos ali um horário que a própria Justiça Eleitoral divulgou como sendo a prioridade da prioridade para que os idosos pudessem votar, que, se eu não me engano, as sessões até foram abertas 1 hora mais cedo, se eu não me falha a memória, para que os idosos pudessem votar. Mas essa prioridade, ela vale ali ao longo de todo o horário de votação. Exatamente, porque a prioridade para essas pessoas, que, como eu disse, não se aplica apenas no exercício do direito ao voto, mas também em várias outras situações da vida cotidiana, são prioridades previstas em lei. Né? Então, na fila do banco, é no momento do embarque lá no aeroporto e é também no momento da votação. Então, essas pessoas, se chegarem e tiverem uma fila grande, elas podem estar solicitando atendimento prioritário. Agora, Flávia, voltando aí à questão da acessibilidade, estou me lembrando aqui, porque assim, a cada 2 anos, né, quando nós temos eleições, a gente sempre acompanha muito, e a imprensa televisiva, ela mostra muito, de forma muito, muito forte isso, pessoas tendo problemas, enfrentando esses problemas de acessibilidade quando chegam na sessão eleitoral, né, quando chegam ali na sua sessão de votação. E aí você explicou pra gente, no início do nosso bate-papo, que essas pessoas tiveram a oportunidade de entrar em contato com a Justiça Eleitoral para requerer a transferência de uma sessão eleitoral para uma sessão que fosse acessível. Inclusive, você explicou para a gente que esse trajeto também, né, da casa até a sessão eleitoral, precisa ser aí um trajeto acessível para esse eleitor com mobilidade reduzida ou essa pessoa com deficiência. Mas muitas vezes isso não é suficiente, né, Flávia, para que a gente não veja no dia da eleição pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida enfrentando seríssimos problemas para conseguir exercer o seu direito ao voto, um direito constitucional, um direito
democrático, né? Você, como defensora pública e como especialista em direito das minorias, você acha que está muito distante do dia em que a gente não vai ter mais essa dificuldade em especial, né? As pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida não terão aí dificuldades para exercer o seu direito ao voto? Olha, Renata, eu acho assim que nós já caminhamos bastante, né? Eu reconheço os esforços da Justiça Eleitoral para ofertar essas tecnologias assistivas, para ofertar acessibilidade. Mas ainda temos problemas. Então, eu acho que a gente está no meio do caminho, digamos assim. Já temos avanços e temos que reconhecer esses avanços, tá? Temos avanços, quando eu digo, não é nem só na acessibilidade, é nos direitos políticos das pessoas com deficiência como um todo. Porque até 2016, 2015 e 2016, quando entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiência intelectual, que eram consideradas incapazes, não votavam. Tá? Então, é algo super recente, é um direito conquistado agora, não tem nem 10 anos. Então, assim, eu reconheço que já tivemos avanços significativos nessa questão dos direitos políticos das pessoas com deficiência. Mas ainda temos que avançar muito, né? As barreiras, elas ainda estão muito presentes. Não só na questão do exercício ao voto, mas como em tudo, no direito à educação, no direito ao lazer, né, no direito ao transporte, na comunicação. Quantas barreiras essas pessoas não enfrentam no direito à mobilidade urbana, quantas barreiras essas pessoas não enfrentam para o exercício desses direitos. Então, assim, na questão da justiça eleitoral, eu acho que a gente está no meio do caminho. Eu enxergo já avanços importantes, mas também tenho consciência de que ainda há muito o que ser feito. E imprevistos também podem acontecer, por mais que você se organize. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa com deficiência vote numa escola e ela vai votar no 3º andar. No dia da eleição, o elevador não funciona. Sim. E aí, como é uma pessoa cadeirante, por exemplo, a escola não tem rampa, tem elevador. Né? No dia da eleição, o elevador não funciona. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí, a Justiça Eleitoral, ela deve se organizar na medida do possível para tentar permitir o exercício do direito ao voto. Então, a pessoa vai relatar o que está acontecendo. Eu dei um exemplo, mas há outras situações também possíveis. A pessoa vai relatar, vai chamar, né? Quem é que está chefiando aqui esse local de votação? É possível? Será que eles conseguem trazer uma urna aqui para baixo para eu votar? Existe essa possibilidade? Como é que a gente pode fazer para permitir? É possível as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral se organizarem ali naquele momento para permitir o direito fundamental ao voto da pessoa? E se, na pior das hipóteses, a pessoa não conseguir votar, ela pode estar fazendo essa reclamação, né, no Disque Direitos Humanos, pode estar fazendo essa reclamação nos canais apropriados da Justiça Eleitoral e pode até mesmo ingressar contra uma ação indenizatória, contra a União, né, porque ela foi cerceada do exercício de um direito fundamental, que é o direito ao voto. Então, ela pode estar ingressando com essa ação indenizatória contra a União. Então, assim, respondendo ao que você me perguntou no início, eu acho que a gente está no meio do caminho. Eu verifico avanços, reconheço esses avanços, recentes, inclusive, mas reconheço também que ainda há muitas barreiras para serem superadas de forma a permitir a acessibilidade completa e total no exercício do direito ao voto. Perfeito. Um outro assunto que eu queria conversar com você, Flávia, assim, já há alguns anos nós temos cotas para as mulheres, né? Se não me engano é 30%, não é isso? Que cada chapa ali, cada coligação deve apresentar de mulheres dentro de toda aquela nominata de candidatos. Sim. Mas a gente ainda vê uma participação muito pequena das mulheres nos ambientes políticos, né? Se a gente for contar ali, por mais que nós sejamos a maior parte da população, quando a gente vê o número de mulheres nas câmaras,
nas assembleias, é muito pequeno, é muito inexpressivo diante da grande quantidade de mulheres que nós temos no nosso país, né? Nós somos em números populacionais, temos mais mulheres do que homens no nosso país. E aí eu te pergunto, Flávia, porque assim, eu acho que é uma questão que nós mulheres, principalmente, eu acho que cabe a gente refletir muito sobre isso, né? A gente tem as cotas aí que acabam sendo, por um lado, um incentivo, por outro lado, a gente sabe que acabam sendo ali uma massa de manobra também para os partidos, né? Porque acabam colocando ali mulheres apenas para conseguir ali, exatamente, laranjas para conseguir ali recursos do fundo eleitoral, porque é preciso que as nominatas cumpram esse requisito para ter acesso aí ao fundo eleitoral. Agora, Flávia, a que a gente poderia atribuir, né, esse baixo interesse das mulheres pela vida pública, pela vida política? Renata, a gente tem ainda uma subrepresentação de grupos vulneráveis, né, na nossa política. Mulheres, pessoas com deficiência. Quantas pessoas com deficiência nós temos hoje no Brasil ocupando cargos políticos? Quantas mulheres? Quantas pessoas negras? Quantas pessoas indígenas? Né? Quantas pessoas trans? Então, é uma realidade. No caso das mulheres, nós temos as cotas partidárias. No caso de pessoas com deficiência, não existe lei ainda prevendo cota partidária. Mas, em específico das mulheres, eu acredito que não seja falta de interesse da mulher pela vida política. Eu acredito que são fatores complexos, tá? Referentes ao machismo estrutural que nós vivemos na sociedade. E aqui eu posso citar alguma dessas causas que, na verdade, são causas que encontram sua origem no machismo estrutural, que é esse machismo que está enraizado na nossa sociedade, a forma de viver da nossa sociedade, a forma das instituições se comportarem, elas ainda são muito machistas, muito, muito patriarcais. Então, por exemplo, ainda estão muito ligadas àquelas ideias de que o homem ele é para a vida pública, enquanto a mulher ela é mais frágil e deve ficar em casa zelando pela família e pelos filhos. Né? Esses estereótipos equivocados da fragilidade feminina, de que as mulheres, o lugar da mulher é estar em casa, cuidando dos filhos. Então, a gente ainda vive sob esses estereótipos equivocados. E outras situações que ainda acontecem, né? A violência política contra a mulher é muito grande, a violência política de gênero. O que nós temos, inclusive, hoje já há legislação coibindo essa violência política de gênero e criminalizando qualquer conduta que venha a impedir os direitos políticos, o exercício dos direitos políticos por parte das mulheres. Então, veja que a nossa legislação também avançou nesse sentido diante dessa violência política de gênero contra as mulheres. Inclusive, foi aberta recentemente uma ação penal no Rio de Janeiro por um homem que cometeu uma violência política contra a mulher. Então, a partir do momento em que a mulher resolve se candidatar, desde o momento, durante todo o processo eleitoral, até, eventualmente, se ela ganhar as eleições e vier ocupar um cargo público, um cargo político, ela sofre violência o tempo todo, né? Que nós verificamos aí no Brasil, independentemente do partido, da ideologia partidária, piadas machistas, piadas sexistas, comentários, mulheres no exercício do direito, no parlamento, sofrendo violência sexual, né? Outros parlamentares homens se achando no direito de tocar o corpo de uma mulher, falando absurdos durante discursos no parlamento, violentando essas mulheres, dizendo que elas não têm condições de dar conta. Como é que uma mulher que tem filhos vai conseguir dar conta do recado, digamos assim, e exercer um cargo político? Então, essas mulheres que se propõem, elas sofrem violência o tempo todo. Essa violência política de gênero, né, que, como eu falei, inclusive já existe legislação criminalizando essa violência, ela pode ocorrer de diversas formas, desde da sexual, porque nós tivemos casos aí de parlamentar
tocando o corpo de uma mulher ali. Não, que isso, gente? Se sentindo à vontade para fazer um negócio desse. Né? Desde a violência sexual, a violência verbal, que é muito comum, a violência física, o ostracismo, que é a invisibilização do trabalho de mulheres. Então, assim, a violência é muito grande e isso faz com que as mulheres tenham medo de entrar para a vida política. Então, eu acho que não é nem falta de interesse, é esse medo diante desse cenário extremamente violento conosco. Né? Um cenário muito violento. Então, as mulheres elas sentem medo de entrar para a vida política. E muitas vezes elas mesmas, nós mulheres mesmas, nós acabamos acreditando nesses estereótipos equivocados de que a gente não vai conseguir dar conta. Né? Porque eu sou mãe, será que eu vou conseguir dar conta de estar numa vida política? Porque o meu lugar realmente é estar em casa cuidando dos meus filhos, porque eu sou sexo frágil. Então, assim, essas ideias equivocadas, elas acabam contaminando as próprias mulheres que acreditam nisso e acabam não tendo incentivo para ir para a vida política. E eu também penso, Flávia, que como o direito ao voto, né, por nós mulheres, né, o direito ao voto feminino é uma conquista muito recente ainda, as mulheres sempre foram colocadas a par dessa questão de discussões políticas. Exatamente. O parlamento, né, as assembleias e as câmaras sempre foram ambientes exclusivamente masculinos. Então, assim, acaba que eu fico pensando na questão histórica, né, de tudo isso e para a gente refletir, né, e para a gente também virar a chave, que é preciso sim mudar, é preciso que nós tenhamos mais mulheres no parlamento para terem um olhar diferente também sobre determinados temas, porque a mulher e o homem, eles pensam de forma diferente. Então, é preciso sim, já que nós somos a maior parte da população, é preciso também que a gente tenha essa representatividade dentro das nossas casas legislativas. Mas eu acho que apesar dessa questão aí, né, do machismo estrutural, de ser um ambiente muito masculino, também acho que o ambiente político, né, as discussões políticas, elas sempre tiveram muito a par da vida social da mulher, né? O que Exatamente. tem mudado de um tempo para cá, né, Flávia? Eu acho que... Desculpa, pode falar? Não, pode falar. Eu que te interrompi, Renata. Nada, que isso. Não, eu concordo plenamente com você nessa tua reflexão e nessas tuas ponderações. E também é necessário, né, Flávia, a gente avaliar todo esse contexto histórico para a gente perceber por que isso acontece, por que isso continua acontecendo. E assim, quando você fala sobre esses episódios de violência, né, que as mulheres sofreram dentro das casas legislativas, é tão absurdo a gente achar que um homem se sinta no direito de tocar ali a mulher, né, achando que ele não está fazendo absolutamente nada demais. Eu me lembro também de há pouco tempo, se eu não me engano, ela é deputada por São Paulo, a Sâmia Bonfim, ela estava amamentando o filho no plenário e aí ela foi duramente criticada por isso. Se eu não me engano, isso aconteceu recentemente. Então, assim, a mulher, ela precisa desenvolver ali 1001 funções, né, para que ela possa dar conta de tudo, né, para que ela consiga de fato assumir todas essas responsabilidades que lhe são imputadas, na maioria das vezes pela sociedade. E aí quando ele exerce aquele direito, por exemplo, de levar o seu filho ali para o plenário para amamentar, isso também aconteceu recentemente. Um juiz, esse caso tomou aí uma proporção enorme aí na imprensa, uma advogada com um filhinho ali ao lado participando de uma audiência, ela foi duramente criticada ali pelo juiz, que disse que o choro do bebê atrapalhava ali a concentração de todas as pessoas que estavam ali naquela sala virtual para aquela audiência. Então, assim, é um passo de cada vez que a mulher tem que enfrentar, né, e que ela tem que vencer para que ela, de fato, possa conseguir ali essa igualdade ali, né, com o homem, né? Exatamente. E é o que você falou agora, o voto, a conquista do direito da mulher de votar ainda é muito recente, né? Então, são esses estereótipos de pensamento, né, que eu falei no início dessa minha fala, de que o ambiente político ele cabe ao homem.
E o ambiente da mulher é estar em casa cuidando dos filhos, voltada para a família. Que lugar de mulher não é no ambiente político, participando da vida social. São estereótipos equivocados e que nós estamos começando a mudar agora. Há quanto tempo as mulheres estão votando? Ainda é algo muito recente. Elas não tinham, nós, mulheres, não tínhamos nem o direito de escolher os representantes dos nossos países, nosso país, nossos estados, municípios, enfim. Então, é algo recente. E aí, uma vez reconhecido esse direito, aí ele ainda enfrenta entraves para a efetivação prática, que você acabou de relatar episódios de violência, uma mulher que está amamentando no plenário, né? Tivemos aí algumas eleições. Eu lembro que eu vi um negócio desse, fiquei chocada. Adesivos com mulheres candidatas de pernas abertas. Entendeu? Que horror. É a sexualização, né? A sexualização. Aí fizeram adesivos da determinada candidata. Eu não estou aqui entrando em mérito de partido, ideologia, nem isso. Claro. Isso acontece com todas as mulheres, independentemente, quase todas as mulheres, independentemente do partido e da ideologia partidária dela. Né? Mas nós já vimos aí episódios, esses adesivos onde a mulher aparecia de perna aberta. A sexualização da mulher, isso é uma falta de respeito com a mulher. É uma falta de conscientização total. Então, essa sexualização, aí inventam, né? Vão buscar a vida da mulher, fazer verificar o passado daquela mulher. Começam as fake news. As fake news são algo extremamente perigoso nesse momento eleitoral. De que ela tem amantes, de que a vida pessoal dela é assim ou assado, inventam mentiras, né? E a vida pessoal da pessoa também não interessa muito. O que interessa é a vida que ela fez em prol da sociedade, em prol das pautas que ela está defendendo no programa dela de candidatura. Porque os candidatos têm cada um pode ter o seu programa e botar lá quais são as pautas e assuntos que vão defender. Então, é isso que os eleitores têm que verificar. O que essa pessoa já fez em prol dessa pauta aqui que ela está dizendo que vai defender caso ela seja eleita. Então, mas inventam mentiras, reviram do avesso a vida pública, a vida privada da mulher. E o que nós temos hoje ainda ocupando os espaços de poder é aquele estereótipo. O homem branco heterossexual. Uhum. Nada contra os homens brancos heterossexuais. Não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui me colocando contra essas pessoas, não é isso. Mas não apenas essas pessoas precisam estar nos espaços políticos, mas também outras pessoas. Cadê os homens e as mulheres negras, né? Cadê as pessoas com deficiência, as pessoas trans, as pessoas homossexuais? Então, nós precisamos que as minorias, os grupos vulneráveis, também estejam nos espaços políticos, porque a ausência desses grupos na participação política, ao meu ver, como estudiosa da temática, coloca a própria democracia em risco. Né? Você só tem uma democracia efetiva quando você tem a participação de todos os segmentos, inclusive os segmentos socialmente, historicamente excluídos, participando ativamente da vida política daquela comunidade, daquela sociedade. Quando existe uma marginalização política desses segmentos, né, que eles não conseguem chegar na vida dos cargos políticos, ou quando chegam são vítimas de violência extremas, então, para mim, não há democracia, porque a democracia é a participação exatamente de todo mundo na vida política. Também, essa é uma das vertentes da democracia, essa participação plural, igualitária de todos os segmentos, inclusive os segmentos minoritários e vulnerabilizados na vida política do país. E só lembrando, né, Flávia, para a gente encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje, as casas legislativas, elas devem ser uma representação da sociedade. Então, por isso que é tão importante que nós tenhamos toda a população representada nas nossas casas legislativas. Então, que tenhamos mulheres, que tenhamos homens brancos, heterossexuais, homens negros, que nós tenhamos mulheres negras, que nós tenhamos representantes do público LGBTQIA+, que nós tenhamos
pessoas dos povos indígenas, que nós tenhamos todos os representantes, pessoas com deficiência, que nós tenhamos pessoas idosas, porque as casas legislativas, elas são ali um pedaço, né, da nossa sociedade. Exatamente, você falou tudo agora. Né? E essas casas legislativas, elas estão espelhando o que a nossa sociedade é de fato ou não? Ou estão espelhando apenas um grupo de pessoas, né, que é aquele grupo que sempre está ali, ou estão espelhando o que nós somos de fato. Todas, porque o Brasil é um país muito grande, é um país com inúmeras culturas, com inúmeros grupos, etnias, raças, enfim. Ou as casas legislativas estão espelhando essa diversidade que é o nosso país. Sim ou não? É isso que a gente precisa refletir. Flávia, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente. A gente conversou com a Flávia Albani, que é defensora pública e especialista em direito das minorinhas. Muito obrigada, Flávia. Um ótimo dia para você e me despeço pedindo para que você compartilhe aí com os nossos ouvintes os seus contatos e redes sociais. Renata, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você, é um papo muito agradável e importante, falar dessas pautas sociais. Parabéns, né, por abrir esse espaço para a gente debater sobre isso. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu convido lá no Instagram, @FláviaAlbani, Flávia Albani, ALBAINE. E tem canal no YouTube também, Juntos pela Inclusão Social, Flávia Albani, onde vocês vão encontrar muito material, vídeos e outros materiais sobre inclusão social de grupos vulneráveis. Mais uma vez, muito obrigada e um excelente dia para todos nós. A gente que te agradece, Flávia. Um ótimo dia e boa votação para você. Tchau, tchau, até a próxima. Para nós. Tchau, tchau.